Minha primeira pergunta, estão visualizando a minha tela? Sim. Estamos, né? Aquele do vilão, né? Dos Tamo. Vingadores, Nós né? tá. Nós estamos, tá? Fechou? Partiu revisão para a prova, então. Essa aí é a prova. Que prova é essa? 2. A P2. E muito bem lembrado pela Nicole. Depois, quando eu digitar a P2, eu corrijo a P1. Fechou? Abraço. Aqui tem o resumo. Depois vai ficar lá. Quem quiser der um print screen, depois ali tem essas questõezinhas aí do equilíbrio, mas eu vou passar item por item. Concentração, temperatura, deslocamento, Kp, Kc, constante de equilíbrio, Le Chatelier e assim por diante. Vamos lá, valores do K. O K, só lembrando para vocês, é uma constante de equilíbrio químico, qualquer K, seja ele Kc, Kp, Ki, Ka, Kb, Kw, KPS, não interessa qual K que ele vai ser, vocês vão sempre montá-lo dividindo a concentração do produto pela concentração do reagente. Ou seja, aqui eu tenho uma situação em equilíbrio, está aqui, ó, uma situação em equilíbrio, tá? Percebe que a pessoa fez de propósito, ó, ela fez a setinha, ali está assim, tá vendo, ó? Eu tenho a seta para a direita e o professor fez a setinha para a esquerda um pouquinho menor. Ele está me dizendo o quê? Que a quantidade de produto, ela é favorecida em relação à quantidade de reagente. Isso para a gente apareceria, por exemplo, assim, ó, aqui eu tenho 2 mol por litro, e aqui eu tenho, por exemplo, de reagente 0,04 mol por litro. Ele fez como gráfico, entendeu? Então, se num sistema em equilíbrio eu tenho muito reagente, muito produto, desculpa, e pouco reagente, e eu for dividir, então, já que o K é produto sobre o reagente, esse K vai dar um número maior do que 1. E quanto maior for o valor do K, maior é a concentração de produto. Olha aqui embaixo, ele fez o quê? Uma setinha para a direita e fez questão de fazer uma para a esquerda maior. Esse é um sistema em equilíbrio invertido, né? Então, eu tenho uma baixa quantidade de produto em relação à quantidade dos reagentes. Lembrando que nas provas não está com essa forma gráfica, está na forma de número. Então, aqui eu tenho 0,01 mol por litro, e aqui eu posso ter, por exemplo, 1,4 mol por litro. Então, no equilíbrio muito reagente e pouco produto, o K vai lá para baixo. Então, o K é produto sobre o reagente. Se eu tenho muito reagente e pouco produto, esse K vai ser um número menor do que 1. Então, na verdade, a constante de equilíbrio químico, que é o K, ela vai me indicar o rendimento da reação. Dúvida, por enquanto? Alguma dúvida, pessoal? Show de bola. Sigamos em frente. Valores de K. As concentrações do produto aparecem, valores de K. As concentrações do produto aparecem no numerador. As concentrações do reagente aparecem no denominador. Cada concentração é elevada ao coeficiente estequiométrico da equação balanceada. O que significa isso? N2 mais 3H2, equilíbrio 2NH3. A constante vai ser o quê? Produto, nesse caso NH3, cada um elevado ao coeficiente estequiométrico, elevado a esse númerozinho que vem na frente aqui, ó, elevado ao quadrado. Aqui eu tenho o quê? N2 vezes H2 elevado ao cubo, ou seja, cada participante elevado ao respectivo número de mols. O valor da constante depende somente da temperatura. Kc, constante de equilíbrio em função da concentração. Concentração é aquele colchetezinhos ali. É mol por litro. Kp, pressão. Aí aqui eu vou usar milímetro de mercúrio.
Ka, se eu estiver diante de um ácido ionizado. Kb, se eu estiver diante de uma base ionizada. Kw, water, ok? Se eu estiver diante da água. E o último, que é o KPS, se eu estiver diante de um soluto de baixa solubilidade, que é aquele que se dissolve mal, que forma o corpo de fundo. Gráficos de equilíbrio. Gráfico número 1. Esse gráfico é um gráfico de velocidade. Lembrando que um equilíbrio químico é atingido quando a velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa. Então, tá ali, ó. A reação direta é essa curva que veio daqui, ó. Velocidade número 1. Ela vai sempre caindo. E a velocidade número 2, ela vai sempre subindo. Vai chegar num determinado tempo em que as velocidades ficam iguais, aí eu falo, então, que o sistema atingiu o equilíbrio. E quando o assunto é concentração, no caso aqui é mol por litro, tá? Ó, a concentração do produto e a concentração do reagente, elas vão ficar constantes, não vão ficar iguais, tá? Então, para esse de concentração, eu tenho praticamente, são dois gráficos que costumam cair. Um Kc maior do que 1, o gráfico é assim. Um Kc menor do que 1, o gráfico é assim. Sempre lembrando que quem sai de baixo e chega em cima é o produto. Quem sai de cima e chega embaixo é o reagente. Quem sai de cima e chega embaixo é o reagente. Quem sai de baixo e chega em cima é o produto. Não obrigatoriamente tem que estar um acima do outro, né? Então, no sistema número 1 aqui, é uma reação de alto rendimento. No sistema número 2 aqui, é uma reação de baixo rendimento. Alto rendimento, Kc maior do que 1. Baixo rendimento, Kc menor do que 1. Quanto mais baixo, pior o rendimento. Quanto mais alto, maior o rendimento. Dúvidas por enquanto? Não, Ademir. Fechou. Quem falou? Tudo certo, Júlia? Falou? Isso. Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Vamos embora. Cálculo da constante de equilíbrio. Em determinadas condições, temperatura e pressão, encontram-se em equilíbrio 3 mols de SO2. Vamos lá aqui, então. SO2. Mas 2 mols por litro de O2. Esses números eu não estou usando, tá, pessoal? Não estou usando esses números aqui, ó. 2 mols de O2. Não. 3 mols, 2 mols de O2 e 2 mols de SO3. Todos são gases, todos são gasosos. Lembrando, né, pessoal, para a gente não esquecer, que do Kc só vai participar substância no estado gasoso ou aquoso. Então, aqui, ó, gasoso, gasoso, gasoso. O que é que eu tenho que tomar cuidado agora, nesse momento que eu estou aqui agora? Qual é o meu cuidado, pessoal? Vamos lá. Kc é igual ao quê? Concentração de SO3, que é o produto, sobre a concentração de SO2, que é esse reagente, vezes a concentração de O2. Certo ou errado? O que eu fiz está certo ou o que eu fiz está errado? Tá errado, falta o expoente. Exatamente. É tudo um? É tudo um ali? Não. Não, isso aí. Ó, pessoal, vamos balançar isso aqui. Você pode colocar, ó, se você perceber, aqui eu tenho quantos oxigênios? 2. E aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho o quê? 3. Então, para 2 chegar a 3, falta mais um oxigênio. Mas aqui eu tenho 2, tá vendo? Então, eu posso colocar aqui o meio. Mas por que fica ruim trabalhar com o meio? O que vocês acham? Porque é mais chato elevar depois a 1/2, né?
Então, eu vou multiplicar a equação toda por 2, fica mais fácil a resolução. Fica o quê? Fica 2SO2 mais O2, equilíbrio 2SO3. Aqui, ó, 2S, 2S. 6 oxigênios, 2 vezes 2, 4, 4 mais 2, 6. Pronto. A equação está balanceada. Então, eu faço o quê? Eu vou colocar um 2 aqui em cima do SO3, eu vou colocar um 2 aqui em cima do SO2 e eu vou deixar o número 1 aqui em cima. Pronto. Agora está certinho. Aí é só pegar os valores. Ó, ele falou que ali, vamos colocar aqui embaixo. Kc é igual ao quê? Determinadas encontram-se em equilíbrio 3 mols por litro de SO2. Então, eu vou aqui embaixo e coloco 3 ao quadrado vezes 2 mols por litro, 2 mol por litro de O2. Então, eu vou lá e coloco o 2 aqui, elevado a 1. E 2 mol por litro de SO3. Então, eu vou ali e boto 2 mol por litro e elevo ele também ao quadrado. Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 2, eu vou ter 4 sobre 18, que é 2 nonos. Fechou? O Kc deu maior ou menor do que 1 aqui? Deu menor do que 1. Por quê? Porque eu tinha no equilíbrio químico menos produto do que reagente. Certo? Certo. Tranquilo? Sem unidade. Tá vendo aqui, ó? Não tem unidade. O Kc é simplesmente um número. Tá? Se dividir 2 por 9, vai dar 0, não sei quanto lá. Tá? Fechou? Tá bom. Vamos lá, então. Agora é o segundo tipo de cálculo de equilíbrio. Já tem a tabelinha antecipando. Vamos lá, então. Ó, em um recipiente foram colocados 6 mol de CO. Eu vou colocar aqui do ladinho aqui. CO. 6 mol de CO. E 6 mols de H2O. Mais H2O. Equilíbrio. Após o aquecimento, verificou-se a presença de 2 mols de combustível. Tá? O combustível está aqui embaixo da equação, aqui, ó. Então, aqui está a equação, essa é a equação. CO2 mais H2. Já está balanceado ou preciso balancear? Vamos lá. 1C, 1C. 2Hs, 2Hs. 2Os, 2Os. Fechou. Para esse exercício, o Kc vai ser igual ao quê? Vai ser igual à concentração de CO2 vezes a concentração de quem? De H2 sobre a concentração de CO vezes a concentração de H2O. Tranquilo, pessoal? Fechou? Sim. Vamos lá. Em um recipiente de 2 litros, foram colocados 6 mols de CO. Então, vai lá. Não é mol por litro? Então, foram colocados 6 mols num recipiente de 2 litros. Isso vai dar 3 mol por litro. Já está aparecendo aqui embaixo. 3 mol por litro. Foram colocados. E foram colocados também 6 mols de água. É a mesma conta. Pega a água, foram colocados 6 mols de água num recipiente de 2 litros, dá o famoso 3 mol por litro. Está aqui. Tá? Pessoal, no início aqui, ó, quando você coloca os 2 reagentes, eu não tenho nada de produto. A reação não começou ainda. A reação vai começar. Após o aquecimento, verificou-se a presença de 2 mols por litro de combustível. Ó, pergunto para vocês, CO2 e H2. O gás carbônico não queima, ele não é combustível. Então, é o hidrogênio. Então, verificou-se no equilíbrio
2 mols por litro. Fechou? Sempre do lado do produto, que é o que vem depois aqui, ó, com essa tabelinha, o que tenho no equilíbrio é o que reagiu. O que eu tenho no equilíbrio é exatamente a mesma quantidade que reagiu. Como os números aqui são número 1 na frente, vai me ajudar a resolver agora. Percebe que a quantidade de gás hidrogênio vai ser sempre a mesma de dióxido de carbono. Então, se reagiu 2, também tem o 2 aqui. E vai ter no equilíbrio também 2, porque a quantidade que reage é a mesma que eu tenho no equilíbrio. Foi o raciocínio que eu usei anteriormente aqui. Como eles são tudo 1 para 1 para 1 para 1, é tudo igual. Então, se formou 2 de H2, 2 de CO2, é porque reagiu 2 de H2O e 2 de CO. Como você tinha no começo 3 e reagiu 2, sobrou 1. Como você tinha no começo 3, reagiu 2, sobrou 1. São esses números aqui que eu vou substituir no meu Kc. Kc vai ser igual ao quê? Concentração de CO2. Concentração de CO2. 2 mols por litro vezes de H2. 2 mol por litro sobre de CO. 1 mol por litro, 1 mol por litro. 2 vezes 2, 4. 4 sobre 1, já deu 4. Esse é o meu Kc. Novamente, o Kc deu maior do que 1, porque no equilíbrio a quantidade de produto era maior que a quantidade de reagente. De boa? Como é que está o exercício? Como é que está o acompanhamento? De boa. Chegou? Vamos embora. Vamos seguir em frente. Olha lá, olhando para vocês com atenção. Le Chatelier. Le Chatelier, eu estou falando do que agora, então? Se aparecer essa palavrinha Le Chatelier, é porque eu passei a falar agora de um outro assunto chamado deslocamento do equilíbrio químico. Quando ocorre alguma perturbação externa em um sistema em equilíbrio, ele se desloca para a direita ou para a esquerda, no sentido de minimizar essa ação para retomar o estado de equilíbrio anterior ou atingir uma nova situação de equilíbrio. Temperatura. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui. A mais B, equilíbrio C. Delta H igual a mais 30 quilojoules. Vamos mudar aqui. Vamos lá. Pessoal, o delta H aqui ele é positivo. Essa reação é endotérmica ou exotérmica? Delta H positivo, a reação ela é endotérmica. Aí você vai lá em cima da setinha para a direita e escreve a palavra endo, que tem o sinal do delta H. E aí você escreve no caminho inverso o contrário, que é o quê? Exo. Então, deslocar para a direita é deslocar para o lado endotérmico. Deslocar para a esquerda é deslocar para o lado exotérmico. Se você quiser ajudar o lado endo, você aumenta a temperatura. Se você quiser ajudar o lado exo, você diminui a temperatura. Eu quero ajudar a direita nesse exercício, que é o lado endotérmico, aumenta a temperatura. Eu quero deslocar para a esquerda, nesse exercício, é o lado exotérmico, diminui. Deixa frio, ajuda a reação a liberar. Deixa quente, ajuda a reação a absorver. Pressão. Pressão só vai ter influência sobre
substâncias no estado gasoso. Vamos colocar ali N2, tudo gasoso, mais 3H2, equilíbrio, 2NH3, tudo gasoso. Porque se não for gasoso, não vai sofrer interferência da pressão. Falou em pressão na prova de vocês, vocês vão direto nisso. Primeira coisa, vocês vão conferir o estado físico. Só vão pegar o que é gasoso, tá? E aí vocês vão pegar o que agora? Número de mols. Aqui eu tenho 1. Então, aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho quanto? 3. Aí vocês botam a setinha assim. E aqui eu tenho quanto? 2. 1 mais 3 é o famoso 4. Faz aqui, e aqui eu tenho quanto? O 2. Dá para ver que o lado do produto que é para a direita, ele ocupa menor volume. Dá para ver que o lado do reagente que é para a esquerda, ele ocupa maior volume. Se você quer ajudar o lado de menor volume, você aumenta a pressão. Se você quer ajudar o lado de maior volume, você diminui a pressão, já que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, tá? Se por acaso no sistema de vocês, vamos lá aqui, deixa eu ver, Fe mais HCl produzindo FeCl3 mais H2, tá? Vamos balancear essa equação aqui, eu vou colocar um 3 aqui, não, e 3. Deixa eu balancear aqui. Vou colocar um 3 porque tem Cl3, né? Vamos colocar um 3 aqui, 3Cl, vou colocar um aqui, vou colocar um aqui. Eu tenho 3Hs, eu vou colocar um e meio aqui, tá? Para balancear. O ferro é sólido, o ácido clorídrico ele está em solução aquosa, o cloreto também está em solução e o H2 é um gás. Percebe que nesse sistema que eu fiz ali em cima agora, tá? Eu vou ter apenas essa substância no estado gasoso. Então, nesse meu sistema, eu tenho 0 volume gasoso do lado do reagente e tenho 1,5 de volume gasoso do lado do produto, tá? Então, esse é um sistema que a única substância no estado gasoso estava do lado do produto. Então, se você aumentar a pressão, você atrapalha você ajuda o deslocamento para a esquerda, que é o lado de menor volume. Se você diminuir a pressão, você ajuda a direita, que é o lado de maior volume gasoso. Ou seja, pressão vai ter influência apenas sobre substâncias no estado gasoso. E a concentração? Vou botar aqui embaixo. Vou botar a mesma equação. N2 mais 3H2, equilíbrio 2NH3. Se eu aumentar a quantidade de N2, desloca para a direita. Se eu aumentar a quantidade de H2, desloca para a direita. Se eu aumentar a quantidade de NH3, desloca para a esquerda. Se eu retirar o N2, desloca para a esquerda. Se eu retirar o H2, desloca para a esquerda. Se eu retirar o NH3, desloca para a direita. Ou seja, quando você tira uma substância, o equilíbrio quer te devolver, ou seja, desloca para o mesmo lado. Quando você coloca uma substância, o equilíbrio quer compensar essa adição. Ele desloca para o lado contrário ao da adição. Se eu boto o reagente, desloca para o produto. Se eu boto o produto, desloca para o reagente. Se eu tiro o reagente, devolve o reagente. Se eu tiro o produto, devolve o produto. Dessa maneira, quando você adiciona reagente, desloca para o produto. Adiciona produto, desloca para o reagente. Adiciona reagente, remove reagente, devolve o reagente.
remove o produto, devolve o produto. Aumenta a pressão, menor volume. Diminui a pressão, maior volume. Aumenta a temperatura, absorve o calor. Baixa a temperatura, fornece calor. Bota catalisador, não desloca o equilíbrio químico. O catalisador não desloca nem para a direita e nem para a esquerda. Ele faz com que os dois sentidos diminuam o tempo. Ou seja, ele acelera a reação tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Tranquilo, como é que tá? De boa. Beleza? Vambora? Escala de pH. É uma escala que vai de 0 até 14. É uma escala que foi construída em cima do equilíbrio iônico da água, do produto iônico da água. Lembrando que substâncias ácidas são aquelas que liberam íons H+, substâncias básicas, bases liberam OH-. Se ela é ácida, o pH vai ser inferior a 7 para as substâncias ácidas. Se elas são básicas, o pH vai ser superior a 7. E se ela for a 25 graus Celsius e for 7 o pH, ela vai ser uma solução neutra. Como vocês podem perceber aqui em cima, eu usei um gradiente de cor, tá vendo? Ó, quanto mais avermelhado, mais ácido, quanto mais amarelado, mais básico. Ou seja, eu estou usando ali um indicador. Eu estou usando uma substância que muda de cor e dessa maneira indica se você está dentro de uma solução ácida, básica ou neutra. Como calcular o pH? Lembrando que pH é uma escala que mede o potencial hidrogeniônico. Lembrando que pOH é uma escala que mede o potencial hidroxiliônico. E lembrando que as duas são escalas complementares. pH mais pOH vai dar 14. E matematicamente, cada uma delas é menos o logaritmo da concentração respectiva de H+ e OH-. Não vamos fazer log, vamos fazer direto a resolução. Ó, calcule o pH. Então, eu quero calcular o pH e a concentração é de H+, pronto, tá bom, tá direto. Tá? Se o número que vem aqui na frente é o número 1, tá vendo ali, pessoal? É o número 1. Eu não faço nenhum cálculo, eu simplesmente pego o expoente positivo. Isso pode estar na prova assim, né? 0,1, 2, 3, 4, 5 mol por litro. Então, se o número aqui é 1, ou se o número aqui acaba com 1, então basta você contar 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula, ou o expoente aqui. Essa solução vai ter pH igual a 5. Então, é uma solução ácida. Cuida! Eu quero que vocês calculem para mim o pH, mas ele deu aqui o quê? A concentração de OH-. Então, já que é OH-, vocês vão achar para mim o pOH. É 1? É. Basta pegar o expoente com sinal positivo. Por favor, não existe pH menos 13. Não existe pH menos 4. Não existe pH negativo. O pOH vai ser igual a quanto? Vai ser simplesmente 13. Mas ele quer o pH. Esse é o 13. O pH é o complemento para 14. Então, para essa solução, a resposta vai ser isso. Porque vai estar na prova assim, né? A, B, C, D e E. Vai estar na prova assim. Vai estar 13, 1, menos 13, menos 1. Tá? Vai estar 13,1. Vai estar assim. Lembrando que já de cara eu não posso ter o quê? Não posso ter negativo. E cuida que esse 13 é o pOH. E 1 é o pH. Como ele queria o pH, a resposta é 1. Tranquilo? E quando não é 1?
Ah, aqui é 5. Como que é esse número aqui? Esse número é 0,123,4. Esse é o número. Como é que eu faço quando não é 1 aqui na frente? Você pega esse número, o expoente, que é 4, e você diminui do logaritmo do número que vinha aqui na frente, menos o log de 5. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Então, eu vou lá e boto 4. Menos o log desse número aqui. Tá? Já que ele não é 1. Porque o log de 1 é 0, né? Por que não usa? Quanto que é o log de 1? Aqui é 10, né? 10 elevado a quanto? Eita, peraí. 10 elevado a quanto vai dar 1? 10 elevado a 0. Por isso que aqui seria 4. Se fosse, por exemplo, se fosse 0,001, seria 4 menos o log de 1. O log de 1 é 0, então fica 4 menos 0. Tá? Então, fica 4 menos o log de 5, que é 0,7. Vai dar, então, 3,3. Como aqui já era H+, então esse aqui é o valor do pH. Se fosse o pOH, o cálculo seria complementar a 14. Deixa eu ver. Fechou. Esse é o nosso conteúdo para a prova número 2. Ó, o Roberto conseguiu entrar agora. Ah? Roberta? Galera, dúvidas? Não, Ademir, tudo certo. Certo, Nalu? Qual é o conteúdo da prova? Equilíbrio químico, praticamente KC, o KW, o KA e o KB, porque caiu o ácido e base, né? E deslocamento do equilíbrio químico e cálculo de pH. Esse é o conteúdo básico da prova. Bem simplesinho. Tá bom, obrigada, Ademir. Nada, Nalu, tô aqui para isso. Mais alguma dúvida? Emily? Ana Vitória? Fala, Roberta. Roberta, eu gravei a aula agora. Eu vou estar gravando a aula. Eu vou depois, à noite, eu vou editar essa aula, cortar ela direitinho, botar algumas legendas nela, e à noite está disponibilizado no YouTube essa revisão completinha, com legenda e autoexplicação. Não esquenta, não esquenta, vai dar tudo disponível. Tá? A prova é sexta, né? Então, a revisão vai ficar pronta hoje à noite, direitinho. Fica lá a revisão, e aí a gente fica com tudo gravadinho. Eu vou editar a aula direitinho, fazer uns cortezinhos ali nela, botar uma legenda, para deixar bem mais completa. Valeu, Lara, que isso? Precisa agradecer, não. Valeu, Nicole, beijão. Beijo, Ademir, obrigada, tchau. Valeu, Nalu, brigadão, beijo aí pra ti. Um beijo. Beijo, Ademir, obrigado pela aula. Valeu, Ana, beijão, obrigado, eu que agradeço. Um beijão para vocês. Tchau, Ademir, obrigada. Eu que agradeço, um beijão. Tchau, tchau, Ana. Tchau, Ademir, obrigada pela revisão, beijo. Valeu, Laila, um beijão, eu que agradeço. Obrigadão por tudo. Tá tudo certo, Roberta, tá tudo tranquilo. Não esquenta. Tudo tranquilo mesmo. Tchau, Ademir. Obrigado pela revisão. Valeu, Juan. Eu que agradeço. Um abraço, meu querido. Tchau, Ademir. Valeu, Rafa. Aí, Rafa. Isso. Tamo junto, Rafa. Um abraço. Até a próxima aula. Até a próxima, sempre. Valeu, Rafa. Beijo, Ademir. Beijo, Duda. Um beijão. Bom te ver também. Beijão. Tchau, tchau. Um abraço.